Completar um triatlon na distância Ironman tem um grande e especial significado e é muito mais do que simplesmente nadar, pedalar e correr. Eu vou listar 5 erros que você pode e deve evitar para garantir que vai cruzar a linha de chegada sentindo-se um herói de verdade. Fala galera do Nada Pedala e Corre, em pleno século XXI, com toda a facilidade de acesso à informação na internet, com um infinito número de treinadores e assessorias por aí, ainda existem pessoas que vão fazer um triatlon na distância Ironman sem um plano, sem uma estratégia. Eu vou chamar de Ironman para facilitar o entendimento, a gente sabe que é a marca, mas vai assim mesmo. Muita gente, quando termina a prova, não entende o que aconteceu, o que faltou e por que de terem andado tanto na corrida ou a razão da falta de força no final do pedal. Na maioria dos casos, não foi surpresa o que aconteceu, não foi obra do acaso, porque sem um plano de treino e um plano de nutrição na prova, você na verdade foi lá só para ter essa frustração de não ter feito a prova como poderia e certamente gostaria de ter feito. Hoje em dia você pode facilmente contratar um treinador de triatlon para criar um plano de treinamento personalizado para você ou comprar uma planilha de treino e seguir treinando por conta própria. Isso tudo você pode fazer sem sair de casa, apenas dando uns cliques ali na internet. O melhor plano de treinamento para a distância Ironman é aquele que começa com o seu nível de condicionamento físico atual e vai progredindo devagar, adequado à sua rotina, aumentando e se ajustando a cada semana e garantindo que você chegue na linha de largada ileso, sem lesões e pronto para cumprir a distância. E isso também vale para os atletas mais experientes, para permanecer no caminho certo, evitando cometer erros que vão gerar um excesso de fadiga e mais adiante uma lesão. Quando o atleta decide treinar por conta própria e inventa treinos todos os dias, existe um risco real de treinar muito ou pouco. Também existe o risco de passar muito tempo treinando na mesma intensidade. Geralmente a galera pega muito pesado e não dão a devida atenção para a recuperação ativa, que é uma parte vital do treinamento para um evento de longa distância. Caso você decida ter um treinador ou queira adquirir um plano de treinamento, você pode mandar uma mensagem nos links aqui na descrição e vamos conversar um pouco mais sobre isso. O treinamento para uma prova como o Ironman exige muito do nosso corpo e mente também, mas não precisa consumir e drenar toda e completamente a nossa vida. Um erro comum no treinamento é não incorporar no plano ou não respeitar a recuperação quando ela é programada. Saber e fazer a recuperação dos treinos é fundamental para evitar lesões por desgaste e garantir que você seja capaz de realizar as sessões de treinamento de cada dia e ainda dar conta da tua atividade diária aí na sua vida. Antes de iniciar a sua jornada para um Ironman, eu considero importante fazer uma avaliação do seu tempo e suas finanças para poder realizar umas sessões de fisioterapia e massagem durante o período de maior volume do treinamento. Não existe uma maneira melhor ou perfeita de se recuperar durante a jornada de treinamento, mas algo precisa ser feito e tem que ser feito. E você tem que ficar atento e é importante também ouvir o seu corpo e aprender sobre ele, as necessidades dele em relação à nutrição e hidratação para a sua idade e sexo. O treinamento de força é importante para todos os atletas de endurance, mas para quem faz triatlon é um fator fundamental para o sucesso, para ficar longe de lesões. Negligenciar o treinamento de força pode levar a quebra na técnica da natação, da corrida, perda de potência na bike. Vale também investir na flexibilidade e na mobilidade do teu corpo, o que pode também te ajudar a ser mais eficiente na corrida, na natação e na bike. E também te livrar de possíveis lesões. A necessidade de treinamento de força é para todo mundo, para todos os níveis e idade, mas não tem negociação com a galera que tem mais de 40 anos. Se você quer seguir bem depois dos 40, vai ter de investir teu tempo em treino de força. O treino de força ele vai te garantir um pouco mais de longevidade dentro do esporte. Inclusive eu falo bastante sobre isso nesse vídeo que eu estou deixando aqui no card. Problemas gastrointestinais, as famosas dores de barriga antes da largada são muito normais com quase todo mundo. Mas se você sofrer com isso no meio da prova, pode chegar ao limite de ter de abandonar a competição e isso acontece principalmente na etapa da corrida. Hoje em dia existem muitas marcas de produtos para nutrição esportiva que cabem no bolso e também no estômago, além das opções caseiras que são muito comuns. Isso aí você acha facilmente dando um Google na internet. Todo tipo de nutrição vai funcionar de forma diferente com cada um de nós e inclusive em cada distância diferente.
A estratégia de nutrição para um triatlon sprint não vai ser a mesma, ela vai ter que ser diferente para um triatlon olímpico, para um meio Ironman. Se você usar a mesma quantidade de estratégia das provas curtas em um Ironman, você não vai ter combustível suficiente para fazer o teu melhor até o final. Por isso a importância do acompanhamento de um profissional de nutrição e principalmente praticar a hidratação e as estratégias de nutrição durante os treinos, simulando condições de prova para você saber exatamente o que vai funcionar para você. Isso vai ajudar você a não sofrer com surpresas lá no grande dia, no dia da prova. Redes sociais, as tão famosas redes sociais. Hoje é praticamente impossível viver sem acessar alguma rede social. Eu tô aqui falando com vocês por intermédio de uma, e se você tem Instagram, pode me seguir lá e dar uma força também. Na minha opinião, um dos grandes problemas, se não for o principal, são os atletas buscando validação de ego em rede social. As redes sociais estão em toda parte e servem tanto para o bem quanto para o mal. Tem o Strava, tem o Garmin Connect, tem o outro aí, o Instagram. O problema começa quando você acessa para se comparar com o que os outros atletas estão fazendo e passa a questionar a tua própria preparação. Você fica muito preocupado também com a opinião dos outros em relação aos seus treinos. Daí você começa a se questionar, fazer perguntas como: eu estou treinando o suficiente? Eu tenho o equipamento certo para a prova? Eu devo correr uma maratona antes de fazer um Ironman? O que estão achando dos meus treinos? A pressão social pode se tornar muito intensa, então fique atento às vozes que geram influências negativas sobre você. Se tem dúvidas sobre o seu treinamento, sobre sua performance, faça perguntas diretas ao teu treinador e exija respostas reais, sérias. Não busque uma validação para o seu ego vindo de likes e comentários de redes sociais. As pessoas nas redes sociais não estão acompanhando todo o seu processo de treinamento e não possuem uma dimensão completa da sua evolução e quais são também os seus objetivos. Observe e avalie seus dados, coloque-se diante do seu desafio, mas com os pés no chão, sabendo o que você realmente pode fazer e até onde você pode chegar. O treinamento para um triatlo é uma grande oportunidade de aprender lições valiosas e eu tenho certeza que vão agregar um grande valor aí na tua vida. Espero que essas 5 dicas ajudem você a errar menos, mas como atletas a gente vai continuar errando e isso é normal, faz parte do jogo. Mas é importante a gente aprender com cada erro e crescer com eles. Seja inteligente e seguro durante a tua jornada de treinamento, seja no triatlo ou em qualquer outro esporte que você está se dedicando aí no momento. Torne-se seu maior herói dentro da sua jornada. Se você gostou do vídeo, clica no joinha e deixem suas dúvidas e sugestões aqui embaixo nos comentários. Aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui sobre treinamento para o Ironman ou em uma de nossas playlists aqui do nosso canal. Um forte abraço e valeu!